Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouco com vocês como que a gente está pensando nessa estratégia para um novo posicionamento do Brasil no mercado internacional. Eu estou aqui representando a Embratur e a gente pode então esclarecer o que é a Embratur. Apesar de ser uma agência aí que existe desde 1960, ainda não está tão claro para as pessoas o que a gente faz, mas basicamente nós vendemos o Brasil lá fora. Nós somos responsáveis por promover o Brasil, o destino turístico Brasil, no mercado internacional e atrair mais estrangeiros. E eu trouxe aqui também os nossos valores, que apesar de ser algo mais institucional, é muito importante, vocês vão entender o porquê a partir do próximo slide. Mas basicamente, desde o início dessa nossa atual gestão, liderada pelo Marcelo Freixo, a gente assumiu aí a sustentabilidade, a autenticidade, a inclusão, a colaboração, a diversidade e a inovação no nosso dia a dia. E por que é tão importante? Apesar da Embratur existir desde 1960, só no ano passado que foi criada uma área específica para tratar sobre sustentabilidade. Ou seja, nunca na história do nosso país, a nossa agência de promoção pensou em vender o nosso país lá fora sob o olhar da sustentabilidade, alinhando o nosso dia a dia aos melhores padrões e critérios de sustentabilidade. Então, a nossa área, ela nasceu com um compromisso claro, que é de tangibilizar a sustentabilidade através da nossa estratégia ESG, atuando como agente de transformação para o trade turístico do Brasil. Então, afinal, qual que é o desafio? Quando a gente pensa em Embratur, o que a gente está lidando? Qual que é o problema? Qual é a nossa dor? Essa é uma pesquisa, isso aqui na realidade é uma nuvem de palavra, derivada de uma pesquisa feita entre a Embratur e a Penta, que é uma empresa especializada em análise de tendência e comportamento de consumo, onde mais de 2.000 viajantes internacionais foram entrevistados em 11 mercados prioritários e, basicamente, todas as suas respostas foram compiladas nessa nuvem. Então, se a gente for lá fora, em qualquer lugar, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, e perguntar qual a percepção que as pessoas têm do Brasil, é isso daqui que elas vão responder. Então, vamos lá. A grosso modo, o que a gente pode ver que é a percepção do estrangeiro para o Brasil. Nós temos praias, ok, mais 7.300 quilômetros de costa, realmente nossas praias são maravilhosas. Nós temos Rio de Janeiro, nós temos carnaval, alguma coisa de cultura, as pessoas são legais, música, enfim, são ideias muito superficiais, são ideias elas não retratam o que a gente tem de fato para mostrar. E é com essa imagem que a nossa equipe dorme e acorda todos os dias pensando em como reposicionar o Brasil lá fora. Além disso, com isso em mente, na realidade, a Embratur ela quer promover as vantagens do Brasil, divulgar as mensagens-chave de sustentabilidade que nós temos, para ajudar a promover os nossos valores e posicionar o Brasil como um destino competitivo no mercado internacional. Então, conversando com o Cássio, antes de vir aqui a São Paulo, a gente alinhou sobre o que teria na nossa fala e, enfim, estamos aqui no segundo dia dentro da Arena ESG, muitos de vocês já sabem o que é o ESG, então eu resolvi trazer um quadro de um estudo temático promovido pela Global Data, uma empresa global aí, em termos de geração de inteligência, onde eles definem o que é o ESG 1.0 e o ESG 2.0. A gente não está mais no momento sobre falar ou não sobre ESG. A gente está em um momento em falar sobre uma versão mais light desse novo modelo mental, que é o ESG, ou numa versão mais avançada. E por que isso é importante também? Vou explicar depois da gente falar um pouco dessas categorias. Então, como o Cássio falou, as empresas pequenas elas vão estar muito mais voltadas ao ESG 1.0, algo inicial, embrionário. Então, por exemplo, a pressão vem mais do consumidor, a sua divulgação, o seu reporte, ele é feito de forma voluntária, não tem ninguém obrigando essa pequena empresa, a reportar. A análise regulatória em cima dela é baixa. A meta corporativa ainda está sendo estabelecida, ela não está definida, está no momento de criação dessas metas. O escopo de responsabilidade é muito sobre o escopo 1 e 2, é o escopo da sua operação, não envolve muito a cadeia de valor do seu negócio. O impacto financeiro é limitado
e o peso por pilar ele é igual, né? Eu acho que nessa pesquisa que vocês fizeram, todos os 3 pilares tinham o mesmo nível, né? O mesmo peso de ponderação. Já no ESG 2.0, a gente tem como driver a regulação e a política governamental, que é muito mais acirrada. A divulgação é mandatória, não é mais uma questão de querer ou não, mas sim de ter um compliance, né? Você tem que divulgar. E não só é mandatória, mas a análise regulatória, além de ser mais rígida, está muito focada em combater o greenwashing, né? Ou o rainbow washing, né? Que é quando você mente sobre as suas ações relacionadas aos ODS, e eles estão procurando acabar com esse falso relato. O escopo de responsabilidade já é mais expandido, não é mais sobre você, mas sobre os seus fornecedores, sobre toda a cadeia de valor do seu negócio. O impacto financeiro é muito maior, porque uma vez que você está nesse modelo de ESG 2.0, as emissões, né, a emissão de carbono, ela já passa a ser computada em todos os setores, então o impacto acaba sendo maior. E o peso por pilar, a gente tem uma ponderação, uma consideração pelo pilar ambiental muito maior diante da crise climática, né, que acaba influenciando em todos os outros problemas. Isso é bastante importante no nosso caso, porque a gente está falando de um mercado, né, brasileiro, ainda no ESG 1.0, mas de um consumidor, que é o público internacional, já imbuído, né, já acostumado a viver em um ambiente muito mais maduro nessa temática, né? Então, um consumidor que tem uma exigência muito maior. Então, como que a gente consegue alinhar a nossa oferta brasileira com essa demanda do turista internacional? Falando um pouco sobre a estratégia ESG da Embratur, né? Qual foi o nosso ciclo? Como todo início de uma área de sustentabilidade em um negócio, a gente começou olhando para dentro de casa, né? Nunca existiu uma área de sustentabilidade na Embratur, então a gente teve que fazer o nosso dever de casa também para não ficar descompassado, né? Não recomendar alguma coisa para o trade. Trade, você tem que trabalhar com seus resíduos, mas no nosso dia a dia os nossos resíduos não estão sendo separados corretamente. Então, para que isso não acontecesse, a gente implementou nossa estratégia ESG, criou um comitê ESG dentro de casa, consultando todas as áreas, né, das 3 diretorias que compõem a Embratur. 70 entregas foram mapeadas, 55 dessas entregas, ou 72,1%, já foram concluídas, 31,5% estão em andamento, perdão, esse número está errado, na realidade são 11 entregas e algumas foram não iniciadas, pois esse é um processo dinâmico também, né, a partir da verificação de que não tinha mais a necessidade. Implementamos a metodologia lixo zero no nosso escritório, ou seja, 90% ou mais de taxa de desvio do aterro, que a gente não manda mais para o aterro os nossos resíduos, ou eles vão ser compostados, ou eles vão ser reciclados, e só aquela parcela que a gente não consegue fugir vai para o aterro sanitário. Implementamos uma estratégia de descarbonização, fizemos o inventário da nossa pegada de carbono com base no GHG Protocol, fizemos a implementação de algumas ações de redução de emissão e compensamos também boa parte da nossa pegada de carbono. Adquirimos no ano passado e nesse ano 1.200 créditos de carbono para isso e também aderimos às melhores práticas internacionais, especificamente o Pacto Global da ONU, aderindo aos movimentos Elas Lideram, Raça é Prioridade e Ambição Net Zero. E a nossa visão de futuro, né, olhando para fora, a gente tem algumas coisas, também em sinergia com o GKS Resorts Brasil. Estamos vamos, na realidade, lançar um concurso para identificar as melhores práticas de ESG nos destinos brasileiros. Então, o que o Cássio acabou de mostrar para vocês foi um diagnóstico ESG nos meios de hospedagem e agora a gente está interessado em fazer um diagnóstico com um recorte de destino turístico, né, para entender como que os destinos estão posicionados dentro dessa agenda. O turismo regenerativo, também como o Cássio ressaltou, é algo muito caro para a gente. Então, implementamos também uma política de distribuição de brindes e materiais. Como a gente faz muita feira e ações internacionais, antes, né, a lógica era levar muito papel, caneta, caderneta, plástico, mais resíduo. E hoje a gente leva brindes e materiais. Então, levamos certificados de adoção de corais com o pessoal da Biofábrica de Corais, que fica lá em Pernambuco. Ou adoção de rosetas de onças pintadas, com o pessoal do On Safari, que trabalha com a conservação da biodiversidade.
e também com trabalho de impacto comunitário e com turismo. Então, a gente tem feito ações nesse sentido também. Essa foto, inclusive, é um exemplo disso. Foi um certificado de adoção de onça pintada que entregamos para o Gilberto Gil, né, que ele adotou essa onça por um ano e todo mês recebe notícias dela. Temos o nosso braço de inovação, que é o Embratur Lab, onde a minha coordenação está inserida, que é um espaço da Embratur para acelerar soluções com startups brasileiras, né, voltada para o turismo. E também somos bastante orientados a dados, né? Estamos aí de forma inédita trabalhando com o Observatório de Turismo Sustentável da OMT, monitorando 63 indicadores em 15 destinos brasileiros. E falando em dados, deixo aqui uma grande sugestão, que é para que vocês acessem o nosso portal de dados, dados.embratur.com.br, onde vocês vão achar várias informações, não só de sustentabilidade, mas também de malha aérea, mercados estratégicos e muito mais. Então, aqui tem um pouco da percepção dos consumidores, né, e qual que é a disposição deles de pagar mais por marcas que apoiam ou beneficiam alguma dessas causas. A nossa lista, né, ela começa com a média mundial e lista todos os países. No print eu só consegui trazer até a China, mas no dado tem os dados completos, no portal tem todos esses dados completos. E aqui, por exemplo, a gente pode determinar a nossa estratégia de promoção do afroturismo, né, que é um segmento muito importante para casa. Então, igualdade racial. Quais são os consumidores que estão mais preocupados em apoiar, né, ou pagar por isso? Então, aqui a gente pode identificar, por exemplo, África do Sul, Argentina e outros mercados que podem ser interessantes para isso. Além disso, qual que é a percepção dos viajantes sobre a sustentabilidade, né? Isso daqui, na realidade, só enfatiza o que o Cássio já falou. A gente vê aqui quem considera as viagens sustentáveis importantes, quem deseja viajar de forma mais sustentável nos próximos 12 meses e quem pagaria mais por isso. Então, a gente vê, né, pelos números percentuais, 95%, 90%, 55%, que as pessoas estão sensibilizadas para isso, né, mas elas têm algumas barreiras, né, para esse consumo. E quais são? Principalmente a baixa oferta de viagens nas nossas agências, né, brasileiras, não só nas agências, mas a dificuldade em geral de encontrar viagens mais sustentáveis e um alto preço também nas viagens mais sustentáveis. Mas como assim? Você falou que eles querem pagar mais, mas também é uma barreira? É porque eles não querem pagar mais por qualquer coisa, né, mas querem pagar mais por algo que realmente se comprove sustentável, que seja transparente para o consumidor sobre as suas práticas. E aqui, para a gente finalizar, a atitude dos viajantes nas férias, né, em relação à percepção dos viajantes do que eles podem fazer para tornar a sua prática mais sustentável. E considerando que meu tempo já está no final, eu recomendo que vocês acessem esse nosso portal e possam se debruçar com mais calma em todos esses dados. Aqui eu também deixo a nossa página de turismo regenerativo, onde fala mais sobre esses nossos cases com o Safari e com a Biofábrica de Corais. Aqui uma outra página que fala sobre a nossa estratégia, né, de sustentabilidade ESG. E, finalmente, por último, mas não menos importante, gostaria de convidar todos vocês para que entrassem no nosso grupo de WhatsApp. Foi um grupo criado recentemente pela nossa equipe de comunicação. Esse vai ser um dos nossos principais canais, né, que a Embratur vai ter para com a cadeia de valor do turismo no Brasil, e vai ser muito bom contar com todos vocês para se manterem informados sobre todas as nossas próximas ações. E aqui eu deixo o meu contato pessoal para caso vocês queiram, enfim, fazer sugestões, sugerir parcerias, sugerir possibilidades de ações de promoção. Eu estou à disposição e agradeço novamente Cássio, Simone e Resorts Brasil pelo convite.